Olá pessoal, mais uma vez. Então vamos começar mais uma aula, tá? Continuando aí com substâncias puras, tá? Referente seria o capítulo 3 do Moran Shapiro, né? E seria ainda o capítulo 2, né? Da minha sequência aqui, tá? E nesse texto aqui que eu estou abordando, né? É o capítulo 7, né? Desse livro aqui, tá? Eu escolhi esse livro para... Bom, a gente também vai dar uma treinada aí no inglês, né? Então, começando a aula de hoje, do dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, tá? Hoje a gente faz a aula aí gravada, né? Então, hoje eu estou no dia 25, né? Mas, então eu estou preparando aqui, a gente vai falar sobre o diagrama de Molière, né? Na aula de hoje, 1º de outubro, né? Então, o diagrama de Molière, né? É a representação é, gráfica, né? Através de linhas de diversas grandezas, né? De diversas propriedades, tá, da água e para qualquer tipo de substância também. Então é a representação gráfica, né, das tabelas termodinâmicas, né, que são essas tabelas aqui, né, que contém não só as propriedades termodinâmicas da água, né, mas para outros fluidos também, para outras substâncias, né, como o refrigerante 22, como eu já tinha falado, o refrigerante 134, que são refrigerantes utilizados em ciclos de refrigeração, né, a amônia, né, o propano, tá? Então aqui a gente vai abordar, né, o diagrama, né, específico aí para água. Vamos abordar, falar do diagrama Molière, que é o diagrama, né, onde eu tenho a entalpia específica, né, em kJ por quilo, em função da entropia específica, né, que é kJ quilo vezes Kelvin, tá? Os pontos críticos correspondem, né, à entalpia do vapor saturado do ciclo líquido, né, e o seu valor da sua pressão, como a gente viu lá atrás, é 221,2 bar, tá? A gente vai ver aqui, né? Aqui eu tenho, como já mostrei na aula passada, o diagrama de Molière propriamente dito, tá? O tipo de é como se fosse um zoom que foi dado nele, não existe ele, né? Sem esse zoom aqui, tá? Tá ok? Então esse aqui já vai, a gente já vai poder trabalhar com ele para obter nossas propriedades, né? Definir meu estado, ou seja, onde se localiza meu ponto de entrada e de saída, por exemplo, uma turbina a vapor, tá? Então o diagrama Molière ele tem as seguintes linhas, né? Então se a gente for olhar lá esse diagrama aqui, né, tá? Vamos seguir aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui a gente tem, né, o ponto crítico, tá? Que é dado na pressão no valor de 221,2 bar, né? Aqui a gente tem, né, a linha de título igual a 1, a linha de vapor saturado seco, tá? Onde estou passando aqui o mouse, tá? Acima, como eu já tinha dito já anteriormente, né, a região de vapor superaquecido, onde eu também posso, dependendo, considerar que meu fluido é um gás perfeito, né, tá? Com aqueles, vai ter aquele desvio que a gente tinha comentado, e abaixo, né, da linha de título igual a 1, a gente tem a região de líquido mais vapor, que eu escrevi aqui, tá? Tá bom? Então a gente tem as diversas linhas, né? As linhas de títulos que vão aparecer na região bifásica de líquido mais vapor, tá? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui, tá? A região, né, de linhas de temperatura constantes ou isotérmicas, né, ou isotermas, né, tá? Nós vamos ter também um pouco menos inclinado aqui as linhas de temperatura constantes, tá? Então, se a gente tiver duas propriedades que são independentes, elas vão me caracterizar, me definir o meu estado, onde se encontra o meu fluido, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, temperatura e pressão, tá? Eu vou parar o vídeo. Desculpa aí, pessoal, eu tive que, né, espirrar aqui, né? Que tá muito quente o ventilador no, no rosto, né? Tá? Então, se eu tiver uma linha, se eu tiver o valor de pressão e temperatura, né, na entrada de um dado equipamento, né, um equipamento que eu defino onde eu defini meu sistema termodinâmico, né, onde eu tenho meu volume de controle e minha superfície de fronteira que está delimitando meu volume de controle. Então, se eu consigo mensurar lá, medir lá no equipamento a minha pressão, minha temperatura, eu consigo, né,
de acordo com o meu fluido. Se for água, eu consigo tirar todas as outras demais propriedades, como entalpia, entropia, volume específico, né, e por aí vai, tá? Eu também vou ter as minhas linhas de volume constante ou volume específico, tá? Tá ok? Que elas vão estar aqui também, tá? Então, se eu for, né, alguns diagramas elas são bem explícitas, tá? Aqui eu tenho minhas linhas de pressão no diagrama de Molière, as linhas, né, de temperatura, lembrando que é importante verificar em qual unidade que está sendo fornecida essas grandezas, né? Então a temperatura aqui é em Celsius, a pressão em megapascal, né? Aqui as linhas de título, tá? E alguns diagramas vão me apresentar, deixa eu ver se eu acho aqui um diagrama, aqui nos meus arquivos, tá? Vai me apresentar o volume específico. Deixa eu ver se eu tenho um diagrama aqui. Vamos ver aqui. Tá? O computador fica lento. Aqui, vamos ver se eu tenho outro aqui. Acho que é esse daqui. Essa aqui vai me apresentar. Aqui, esse aqui é o diagrama de Molière também, tá? Ele vai me apresentar aqui, acredito eu. Deixa eu ver aqui. Né? Ele vai apresentar essa linha de superheat, né? É a temperatura que se encontra o meu fluido menos a temperatura de saturação. Então, se eu pesquisar qual a minha pressão e a minha temperatura de saturação, que é esse ponto aqui, né? Tá? Aqui o valor da temperatura, né? Do meu fluido vai ser esse valor mais a temperatura de saturação. Então ele apresenta aqui a temperatura, o valor da temperatura menos a temperatura de saturação. Tá? Então esse valor aqui mais a temperatura de saturação é o mesmo valor que eu vou encontrar para aquele determinado ponto. Tá? Tá ok? Tá? Então, deixa eu ver se só se aqui se apresenta o volume específico aqui. Eu acho que não. Tá? Eu tenho as pressões. Aqui a pressão dada está sendo dada em kPa, tá? Não, acredito que não. Tá? As linhas de temperatura, as linhas de pressão aqui em kPa, tá? Então eu me enganei aqui. Isso aqui não vai apresentar, não. Então ele apresenta também, como eu falei, as linhas de pressão constantes, tá? As linhas de temperatura, as linhas quando eu vou ter, meu processo não varia a entropia, né? Eu tenho linhas isentrópicas, que eles chamam, são linhas verticais, ou seja, onde eu não tenho variação, a variação de entropia é igual a zero, ou a entropia específica é constante. Essa linha de Trufflin, né? Não sei se eu estou pronunciando correto, né? Trufflin, né? É uma linha de estrangulamento, né? É quando meu fluido está escoando numa certa tubulação e nessa tubulação eu tenho um certo estrangulamento do meu fluido, né? Esse tipo de dispositivo é utilizado em circuitos de refrigeração, né? Para forçar uma queda de mudança de fase, né? Forçar uma queda de temperatura, né? Se eu tiver antes do meu ponto de estrangulamento do meu fluido, né? Né? Se eu tiver uma região bifásica, ele vai fazer evaporizar meu fluido, né? Se eu estiver passando por essa tubulação um gás, a gente vai ver isso para frente, né? A temperatura vai se manter constante, tá? Mas se eu tiver uma mistura bifásica, né? Antes de passar antes do fluido ser estrangulado, né? Passar pelo ponto de estrangulamento, né? Ele vai se evaporizar, né? Através de um processo a entalpia constante, tá? Então, o estrangulamento ele é feito tanto por uma válvula, tá, ou através de uma retenção, né, uma retenção, uma diminuição abrupta, né, do meu diâmetro da minha tubulação. Então deixa eu desenhar aqui. Abrir o paintbrush aqui. Então supondo que eu tenho aqui uma tubulação, tá, passando um fluido, tubulação reta, né, pessoal? Passando o meu fluido da esquerda para a direita, né? Então aqui eu vou ter, né, fazendo essa vista transversal, né, eu vou ter o meu estrangulamento do meu fluido. Então se eu olhar para outra vista, né, eu vou ter a minha passagem do fluido só vai acontecer aqui nessa região aqui, né? Então eu vou ter aqui, se eu criar aqui definir, né, essa aqui é a minha válvula de expansão, né, onde eu vou ter meu estrangulamento, né?
Se eu tiver aqui minha seção 1 e aqui minha seção 2, aqui é a minha superfície de controle e aqui é meu volume de controle, tá? VC, tá? Então o fluido está escoando da esquerda para a direita. Então o que acontece? Eu vou ter que, se eu aplicando a primeira lei da termodinâmica, essa válvula de expansão, né? Eu vou ter que a minha entalpia em 1, tá? É o processo que a entalpia se mantém constante, ou o processo isoentálpico, né? A entalpia na seção 1 é igual à entalpia na seção 2, tá? Aqui não tem trabalho, não tem perda de calor, apesar que há uma queda de temperatura. Se eu tiver no lado esquerdo do meu estrangulamento, né? O fluido na região bifásica, tá? Líquido mais vapor. Então, quando o fluido passa por essa região, ocorre uma evaporização do mesmo, a sua temperatura cai e a sua pressão cai também. A gente faz um experimento no laboratório mostrando isso daqui, tá? Na disciplina EMEI 08. Então, o que acontece? Né? Na linha de estrangulamento, né, eu vou ter que meu processo ocorre, né, a entalpia constante, né? Então eu tenho, né, antes do estrangulamento, se eu tiver um fluido bifásico, eu vou estar aqui nessa região abaixo da linha de título igual a 1, né, e meu fluido vai percorrer uma linha constante aqui. Então ele vai percorrer esse processo aqui, tá? Vamos supor que ele está aqui, né, nesse ponto aqui, né? Ele vai percorrer até entrar em vaporização, tá? Onde esse ponto aqui é antes da válvula de expansão ou do meu ponto de estrangulamento do meu fluido, e aqui esse ponto aqui na ponta da seta, né, é a minha região depois que meu fluido passou pela válvula de expansão ou ponto de estrangulamento. Então esse processo aqui é um processo que ocorre, né, aumento da entropia, tá? Ele não há perda de calor, não há transferência de calor, apesar que a temperatura cai, tá? Então é uma maneira de você evaporizar um fluido sem você fornecer energia para ele, tá? Se antes da válvula eu tiver uma região bifásica, né? Se antes da válvula eu tiver meu fluido for um gás, né, a temperatura não vai se alterar, tá? Então na linha de estrangulamento é uma linha onde eu tenho a entalpia, é um processo, a entalpia não varia, é um processo isoentálpico, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então esse aqui é o nosso diagrama de Monnier, né, ao qual a gente vai obter, por exemplo, para calcular o trabalho, né, fornecido, né, por um determinado trabalho mecânico fornecido por um determinado equipamento, né, ou o calor necessário para que eu possa, né, numa caldeira transformar água em vapor superaquecido, né, é um diagrama que vai possibilitar fornecer para a gente os valores de entalpia para a gente calcular esse calor perdido, né, ou esse trabalho realizado no meu equipamento, por exemplo, trabalho que o mecânico de uma turbina realiza através da expansão, né, ou da queda de temperatura, né, no meu vapor superaquecido, tá? Então continuando aqui, aqui tem um outro, né, diagrama de Monnier, tá? Aqui vamos ver, aqui nós temos aqui, que eu queria, eu achei, né? Nós temos então aqui as linhas de volume específico constante, tá? Elas são as linhas pontilhadas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, duas propriedades como pressão e volume específico, né? Na entrada de um equipamento eu consigo tirar o valor da entalpia, o valor da temperatura, o valor da entropia, por aí vai. Aqui as minhas linhas que eu estou passando o mouse de temperatura constante, né? Aqui continua, né, as linhas pontilhadas de volume constante, de volume específico constante, tá? Aqui eu tenho a linha para onde eu tenho o meu título igual a 1, que é a linha de vapor saturado seco, né? Onde eu acabei de vaporizar minha mistura de líquido mais vapor, tá? As linhas de título constante, as linhas de pressão constante se encontra dessa forma, tá? Aqui tem um erro aqui no livro, tá? Ele colocou aqui como entropia, na verdade é entalpia, tá bom? Então tomar cuidado também com as unidades. Então esse diagrama apresenta as unidades no sistema internacional, tá? Então depois eu vou passar, né, esse texto para vocês e vocês vão ter isso aí e vão poder usar, né? A pressão aqui está em bar, né, se eu não estiver enganado, a temperatura em Celsius, o volume específico. Deixa eu ver qual o valor que ele está. Provavelmente deve estar em metro cúbico por quilo, tá? Não está explícito aqui.
tá? Ok, então vamos seguindo aqui então. Então aqui a região bifásica e também é uma região, é um diagrama onde eu tenho um zoom, né, do diagrama. Então o diagrama vocês podem encontrar ele sem esse zoom aqui nessa região. Então se eu tiver, por exemplo, o valor de entropia abaixo de 5,0 ou entalpia abaixo de 1700, então eu não vou conseguir obter meus outros valores de outras grandezas, tá? Deixa eu só ver se está gravando, tá tudo certinho. Então vamos continuar aqui então. Então eu vou falar agora de cada linha, né, especificamente, né? Eu falei por cima, né? Então a gente vai ver, né, a linha de título, né, ou linhas de fração de secura, né, de vapor, né, no diagrama HS, que é o meu diagrama de Boolier. Então abaixo da linha de saturação, que é a linha para vapor saturado seco, onde eu tenho o título igual a 1, né? Então se eu fizer aquele cálculo lá, o título, né? Então a massa, todo o meu fluido, a massa de vapor dividido pela massa total é igual a 1. Então significa que quando eu ando em cima dessa linha aqui, todo o meu fluido já se evaporou, né? Então eu saí lá, por exemplo, a pressão atmosférica, como eu tinha falado nas aulas anteriores, né? Eu fui ferver na água, pressão numa panela aberta, a pressão sometida à pressão atmosférica, né? Por exemplo, ao nível do mar, que é 1 atm, né? Quando aconteceu a minha mudança de fase e todo o meu fluido se transformou em vapor, né, ele vai estar em cima dessa linha aqui, ó, tá? Então, dependendo da temperatura, né, que ocorreu essa transformação, eu vou estar em um certo ponto aqui com um certo valor de entropia, tá? Aqui, por exemplo, a linha AB, né, que ele fala que assim, ó, né, por exemplo, se o meu fluido se encontra no estado A inicial, né, e percorre esse estado né, com título constante, né, significa que em A ele tem um valor de entalpia de 2.500 kJ por quilo e em B ele vai ter o valor de entalpia de 2.400, né? Então ele percorreu aqui um processo onde ele se manteve, né, o título constante igual a 0,9 ou 90%, tá? Aqui no mesmo diagrama, tá subindo aqui, é onde eu tenho as minhas linhas de volume constante, né? Então no diagrama de Boolier, né, ele vai me apresentar, né, a linha, o volume específico, tá? Então todo o diagrama aqui de Boolier, né, aqui está falando entalpia não específica, né, porque ele está usando letra maiúscula, mas a gente vai trabalhar com o diagrama com valores específicos, porque como eu falei anteriormente, partes do princípio que a gente não conhece, né, a massa de fluido que se encontra dentro do meu equipamento, por isso que a gente trabalha com os valores específicos, né. Então as linhas de volume constante são desenhadas, né, ambas na região úmida, né, ou seja, a região de líquido mais vapor, e na região, essa aqui é a região úmida, tá, ou na região de vapor superaquecido, né, que é essa região aqui. Então aqui eu tenho, né, onde eu pintei aqui de amarelo, né, a linha A, B, C, D, a minha linha de volume constante, tá? Então se eu tiver, por exemplo, no ponto D, eu vou ter essa informação, né, o meu fluido se encontra a 400 graus Celsius com volume específico igual a 1, né? Então daqui eu consigo tirar a minha entalpia, que o valor dela é HD aqui que ele chamou. Da mesma forma eu consigo tirar, né, não só o valor também de entropia e entalpia, mas também outros valores, né? Aí eu teria que fazer uma interpolação, né, para tirar valores de pressão e por aí vai, tá? A linha de pressão constante, tá? Eu marquei aqui amarelo, eu tenho, por exemplo, essa linha aqui, a pressão aqui é dada em Pascal, né, então tem que tomar esse cuidado. E aqui essa outra linha aqui, né, A, B, C, D, né, eu tenho a linha de pressão constante, o seu valor é 1 Pascal, tá? Então essas linhas são retas, né, na região úmida, né, tá, ou na região bifásica, porque durante a vaporização né, o aumento da entropia diretamente é proporcional ao aumento do título, né, ou qualidade, consequentemente a um aumento da entropia, tá? Então quando eu estou aumentando, né, a minha pressão, né, vai acontecer também um aumento da entropia, tá? Então a entropia, né, a gente está vendo aqui, é a quantidade de calor, né, que o meu sistema perde ou recebe, né, por quilo sobre 1 quilo do meu fluido, né, tá? Desculpe, sobre a quantidade de energia que o meu fluido perde ou recebe
tá? Para cada 1 grau mudado, né, de temperatura, né? Ou 1 grau variado de temperatura do meu sistema, por também 1 kg, se eu estiver trabalhando com a entropia específica, tá? A linha de temperatura, tá? A gente tá aqui na página C16, tá? Elas são mais assim deitadas, tá? São linhas onde eu posso, né, fazer uma interpolação e obter o meu estado que se encontra o meu fluido. Aqui a região de vapor superaquecido e a linha de vapor saturado seco, ou título igual a 1, onde eu estou passando o mouse aqui, tá? Aqui eu tenho a linha para o processo isoentrópico, tá? É o processo, quando eu tenho um processo isentrópico, né, eu tenho que o meu processo é adiabático reversível. Então, eu não tenho troca de calor, né, e considero que o meu processo é um processo ideal, não reversível, ou seja, é um processo que não acontece na natureza, né? Então, sempre na natureza a gente vai ter, né, um aumento da entropia quando o meu fluido passa num determinado equipamento, né, que é dado por minha dissipação de calor. Então, se eu tenho um aumento de entropia, por exemplo, né, a energia elétrica que um processador de um computador consome, né, parte dessa energia é perdida na forma de calor. Então, existe um aumento de entropia ali, que vai me caracterizar uma certa eficiência do meu equipamento, né? Então, se o meu equipamento fosse ideal, toda energia que entrava, seja ela por calor para gerar um trabalho mecânico, ou seja ela uma energia elétrica para gerar um processamento matemático, né, não teria perda de calor, né? Se não tivesse perda de calor, eu teria um processo ideal, que é um processo não real, e minha entropia seria constante, né? Seria representada por essa reta aqui, essa reta vertical, né? Tá? Então, da definição de entropia também, né, a gente vai ver também que, por exemplo, né, lá deixa eu voltar aqui, ó, melhor, na válvula de estrangulamento, né, eu tenho, né, também um processo reversível, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um gás perfeito antes da válvula, né, a temperatura não vai variar, né, mas eu vou ter esse processo aqui me caracteriza, né, um processo irreversível, né? Então não necessariamente, né, se eu voltar aqui, por exemplo, se eu tiver um processo que a entropia não varia, né, eu tenho que ele é um processo adiabático, né? Mas nem todo processo que é adiabático é um processo que a entropia é constante, tá? Isso a gente vai ver lá no capítulo 5 do Moran-Shapiro, tá? Que eu vou abordar com vocês aí, tá? Aqui, né, eu fiz detalhei umas coisinhas que eu já falei agora aqui atrás, né? As linhas de estrangulamento, né, no diagrama HS, né? São linhas onde eu tenho, né, a entalpia constante, né? Esse processo ocorre, por exemplo, em válvulas de expansão, como eu falei aqui atrás, que é uma válvula que ocorre o estrangulamento do meu fluido. Aqui, então eu tenho escoamento vindo aqui da esquerda para a direita, né, o fluido é estrangulado, né, o diâmetro, como eu mostrei aqui, né, eu tenho, se eu fizer uma outra vista, uma vista aqui, né, se eu cortar aqui minha tubulação e fizer essa vista, eu vou ver que meu fluido só vai passar nessa região aqui. Então há um estrangulamento do meu fluido, tá? Então eu tenho que nesse caso aqui, né, se eu eu adotando essa minha região como o meu sistema termodinâmico, onde eu vou fazer minha análise termodinâmica, né? E se eu aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica, eu vou ver que aqui vai me resultar que eu tenho que a entalpia aqui não varia né, da seção 1 para a seção 2. Aqui a gente não tem trabalho recebido ou realizado, não tem calor recebido ou perdido, tá? Preza-se as variações de energia potencial, né? Porque aqui né, minha tubulação está no plano horizontal, ela não está subindo nem descendo, e as variações de energia cinética também são desprezadas, porque ao mesmo tempo que há uma queda da pressão, né, haveria um aumento da velocidade aqui nesse ponto, né, mas logo esse fluido que tem aumento da velocidade, ela é diminuída por causa do atrito com as paredes da minha tubulação. Então considera-se que aqui não vai ter, que as variações de energia cinética são desprezíveis, né? Então eu só vou ter aqui, resultante da aplicação da minha primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia,
que a minha entalpia não varia, né, da seção 1 para a seção 2. Né? Lá no diagrama de Mollier, né, eu vou ter uma situação desse tipo. Né? Então eu tenho antes da minha válvula o ponto A, né, com certo valor de título, e o ponto B com outro valor de título e pressão. Observe que a pressão caiu, né? Em A eu tinha a pressão, por exemplo, 14 Pascal, e em B a pressão caiu, passou a ser apenas 1 Pascal. Né? Aqui eu fiz uma observação que, por exemplo, se antes da válvula de expansão ou antes do estrangulamento do meu fluido eu tiver um gás, né, eu vou ter que a minha entalpia, se a minha entalpia, aplicando a primeira lei, ela não varia, o calor específico, a pressão constante, ele é sempre positivo, né? Isso vai implicar que não existe variação de temperatura, né? Se eu tiver, né, abordando um gás que estiver passando através da minha válvula de expansão. Se eu tiver, por exemplo, um fluido, né, e aplicar a primeira lei da termodinâmica, que a gente vai falar aí daqui a pouquinho, né, nas próximas aulas, né, aqui se encontra a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Tá? Eu não tenho calor, como eu falei, transferido ou recebido ou perdido pela minha superfície de controle, que é apresentada aqui por essa linha pontilhada. Eu não tenho trabalho realizado nem recebido, né, né, por esse sistema aqui. Né. A variação de energia cinética é zero, a variação de energia potencial é zero, porque né, a minha tubulação está no mesmo plano em relação ao plano horizontal de diferença, né, eu tenho que a entalpia em 2 é igual a entalpia em 1. Né? Se eu olhar então eu vou ter que, né, aplicando a primeira lei, que H1 é igual a H2, a pressão em 1 vai ser bem maior que a pressão em 2, e se eu tiver em 1, aqui antes de passar pela válvula de estrangulamento, né, um fluido bifásico, a temperatura em 1 vai ser maior que a temperatura em 2. Se for gás, T1 é igual a T2. No diagrama de Mollier, considerando, né, que antes da válvula eu tenho uma mistura bifásica, eu vou ter essa seguinte configuração aqui. Então esse aqui é o diagrama temperatura em função da entropia. Então aqui eu tenho a região de líquido, essa região aqui é a região de líquido mais vapor, e aqui é a minha região, tá, de vapor superaquecido. Né? Então observe que no ponto 1 eu tenho o valor de pressão, né? No ponto 2 a pressão caiu, né? Mas eu mantive praticamente o mesmo valor de H. Né? Então observe que no ponto 1, né? Observe aqui, ó, no ponto 1, se eu tiver no ponto 1, antes da válvula de expansão, eu tiver na região bifásica, eu estou nesse ponto aqui. Tá? Se o meu fluido, dependendo das condições, né, de temperatura e pressão que se encontra antes do meu fluido passar pela válvula de estrangulamento, né, pode ser que eu não consiga evaporizar meu fluido por completo. Então pode ser que no ponto 2 eu esteja nesse ponto aqui, onde eu estou passando o mouse. Ou seja, o meu processo aqui eu tenho uma linha de entalpia constante, né, esse ponto aqui é o valor da sua pressão, é P2, não P1. Então houve uma queda de pressão, mas eu percorri aqui, eu ainda estou, né, com o valor de entalpia com o mesmo valor, ou seja, H1 é igual a H2. Tá? Se eu tiver na região, antes de passar meu fluido, né, na região bifásica, né, e eu vou ter essa situação aqui, eu vou ter que fazer análise nessa região aqui. Tá? Okay? Então isso é uma curiosidade, né? Isso aqui é mencionado lá mais para frente nas disciplinas de sistemas térmicos, né? Então é mais uma curiosidade também para vocês conhecerem um pouco, né, como que a gente pode fazer abordagem, né, de um escoamento que passa através de um equipamento, né, relacionando as suas propriedades com os diagramas entalpia vezes entropia, temperatura versus a entropia. Tá? Aqui eu faço, né, aplico, né, como eu fiz ali em cima, né, para esse tipo de geometria aqui, né, onde eu tenho um estrangulamento do meu fluido. Tá? Eu estou aplicando aqui a primeira lei da termodinâmica. Deixa eu diminuir um pouco aqui que está muito grande. Tá? Então o que acontece, né? Eu considero que não há meu escoamento esteja no regime permanente. Quando o meu escoamento está no regime permanente, significa que a minha vazão antes de passar do meu escoamento passar no estrangulamento, né, é igual minha vazão no ponto 1 é igual a minha vazão no ponto 2. Vazão mássica ou vazão em massa, né, é a quantidade de massa que passa por unidade de tempo do meu fluido, né, dado em kg por segundo.
né? Então a gente vai ver lá para frente que, aplicando a primeira lei, né, eu vou chegar nessa expressão como eu tinha dito ali em cima, tá? Que o processo não varia em entalpia. Entalpia em 2 é igual a entalpia em 1. Aqui eu faço uns questionamentos, né? A temperatura do fluido aumenta, diminui ou permanece constante, né, quando ele passa por uma válvula diabática. Essa válvula diabática, né, é a válvula de estrangulamento, onde eu tenho que nessa válvula, né, diabática ou válvula de estrangulamento, eu tenho um processo onde a entalpia não varia, ou seja, H2 é igual a H1. Então eu pergunto, né, quanto o meu fluido passa por essa tubulação que tem uma válvula de estrangulamento ou uma válvula diabática, né, ou uma válvula de expansão, que é um dispositivo, repito, que é utilizado em circuitos de refrigeração, a temperatura do fluido aumenta, diminui ou permanece constante. Aí aquela abordagem que eu fiz, né? Se o fluido é um gás ideal, né, e o meu processo é isentálpico, CP é positivo, a temperatura vai ser constante, tá? Se o meu fluido que estiver antes dele passar na válvula de estrangulamento, né? Então, se ele é um gás ideal ou um vapor superaquecido, né, então eu vou ter que a temperatura não vai cair, tá? Agora, se o fluido estiver na fase bifásica, antes de passar na válvula de estrangulamento, né, ou na válvula de expansão, né, aí eu vou ter aquela explicação que eu fiz para vocês aí, né? A pressão cai, a temperatura cai, a entalpia permanece constante. Aqui a gente obtém isso através da aplicação da primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? E aqui é aquela explicação que eu falei ali em cima, tá? Opa. Então a pressão vai cair, mas eu vou caminhar em cima de uma linha para processo isoentálpico. Se eu tiver no ponto 1 antes de passar na válvula, né, onde eu estou mexendo aqui o mouse, né, eu tiver na região bifásica, né? Então nesse caso, quando ele chegou, depois que ele passou na válvula de expansão, houve uma queda de temperatura, uma queda de pressão, mas só que o processo se manteve a entalpia constante, tá? Agora, se eu tiver na região de vapor superaquecido, né, observe aqui, ó, que praticamente, né, a pressão vai cair, certo? Se eu tiver, vamos supor que eu tiver nesse ponto aqui antes de passar na válvula de estrangulamento. Esse ponto aqui é o ponto meu, tá? Que o meu fluido pode ser considerado um gás ideal. Então, na hora que ele passou na válvula de estrangulamento, né, o que acontece? A sua entalpia permanece constante, a pressão cai, mas a temperatura praticamente não altera. Tá vendo? Se eu passar uma linha reta tentando tocar nesse ponto, praticamente a temperatura não aumenta. Então se fala que a temperatura é constante se eu tiver um gás ideal que está passando ali na válvula de estrangulamento, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho exercícios de múltipla escolha, tá? Vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Tem a resposta aqui no final, tá? Depois eu vou passar esse texto para vocês, aí vocês vão poder, né? Caso vocês queiram usar o pause e dar o print screen aí, né, no teclado, tá? Então vocês podem entregar isso daqui, tá? Até às 23 horas e 59 minutos, né, do dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, tá? Depois eu vou passar aqui para vocês com calma. Vou esperar um pouquinho aqui, vocês podem dar um print screen aí. Depois eu vou passar esse texto para vocês, me cobrem, tá? Se vocês não esquecer. Aqui tem mais, tá? Pode dar o print screen aí. E aqui tem as respostas, tá? Então, entregar esse exercício aqui, tá? Até meia-noite de hoje, até as 23 horas e 59 minutos, no dia 1º de outubro de 2020, a aula de quinta-feira, de e-mail 07. Tá bom? Então, vamos começar a fazer alguns exercícios. Eu vou dar uma parada aqui no vídeo, e tomar uma água, tá? A gente vai começar aqui fazer alguns exercícios para fixar, né, o assunto abordado aí durante a aula, tá? Sobre propriedades de substâncias puras, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, né? Ficar mais fácil a gente ler o exercício. Tá? Eu vou só dar uma parada, a gente já volta já aí, tá? Vou só tomar uma água.